Bem, a família, você há de concordar comigo que a família é uma instituição social, mas ao mesmo tempo é uma instituição divina. Eu creio que a família é uma instituição, como eu falei, não somente social, mas também divina, que é uma instituição que Deus criou, Deus formou. Então ela rompe as barreiras do social, das nossas relações sociais. Então a família é também uma instituição divina do Criador, eu creio nisso. O escritor Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Para Sempre, ele diz que a mãe, por exemplo, devia ser uma pessoa que nunca morresse, que fosse eterna, e que seus filhos fossem como caroços de milho, ainda que chegue à fase adulta, a tenra idade, mas seriam como crianças ainda. E eu concordo sim com Carlos Drummond de Andrade, esse escritor. Eu, por exemplo, perdi minha mãe, também perdi meu pai, e não é uma experiência interessante, porque perder a mãe, perder o pai dói bastante, mas perder a mãe a dor é maior. Então eu concordo sim com Carlos Drummond de Andrade. Nada vale a pena para que a gente passe a abdicar a família em detrimento de outra coisa. Nada vale a pena, Há coisas na vida que são urgentes e há coisas na vida que são importantes. Correr atrás de um emprego, por exemplo, é algo urgente, depender da situação financeira que a pessoa se encontre. Mas a família é algo importante. Então, nem sempre aquilo que é urgente vai ser importante, tá entendendo? Então, não vale a pena sacrificarmos a família em prol de uma prosperidade financeira, acumulação de riquezas, não importa. E na família, o importante que deve se ter, não somente no campo familiar, mas em todas as relações sociais, é o amor, a prática do amor. E quando eu falo de amor, eu falo não confundindo amor com dom, Porque o dom é aquilo que você nasce com uma certa afinidade de desenvolver uma certa prática, Tocar um instrumento, cantar, falar em público. Mas o amor, todo mundo pode praticar o amor, todo mundo é capaz de praticar o amor, Às vezes até em mínimos detalhes nós podemos praticar o amor para com o nosso próximo. Então, assim, é uma verdade e uma questão que está tão próximo da nossa capacidade, mas ao mesmo tempo tão longe na prática, E quando se fala em amor, não significa que devemos adotar uma postura uniforme, Nós podemos viver em unidade sem uniformidade. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos em nossas características de vida, no campo ético, moral, social, econômico, daquilo que fazemos, e isso entra como uma questão variada de formalidades, Então, podemos ser uma família unida, vivendo em um corpo em unidade, considerando as nossas diferenças. Ninguém precisa ser igual a ninguém, não é? E aí, caindo nesse erro, eu diria erro, os pais muitas vezes, na tentativa de compensar os seus filhos pela ausência que há, ao invés de darem presentes, ao invés de darem a presença, acabam dando presentes, e de maneira muito demasiada. Não que isso seja proibido, não, é importante presentear as pessoas. E presente, quando eu falo aqui, não são simplesmente questões de objetos, não, mas o presente, sobretudo, da presença, atenção, carinho, o diálogo, que é importante, na construção do ser. Existe uma filosofia, que ela não é nova, que é o que é chamado de hedonismo, O hedonismo diz que o sentido da vida é o prazer, sentir prazer.
Alguém já disse que a realidade da vida é sinto, logo existo, né? Mas é complicado porque o hedonismo ele vem com a carga também de destruição, né? Porque quando você passa a enxergar o mundo apenas como algo que é para você desfrutar os deleites da vida e de que não há ali uma responsabilidade, né, familiar, profissional, educacional, né, nas relações sociais para com o seu próximo, isso acarreta em grandes problemas, né? Então, há essa carência e importância de darmos mais atenção às nossas famílias, aos nossos filhos, onde muitos casais e pais acabam, né, como eu já falei, transferindo essa responsabilidade a outros, né? Claro que sim, o pai e a mãe têm a responsabilidade hoje, atualmente, né, de trabalhar e um ajudar o outro, porque os orçamentos não cabem, não dão ali suporte necessário, mas eu ainda creio que o principal é a família, né? Se for de abdicarmos de uma melhora no sentido financeiro, e do outro lado está o perigo de você perder algo que seu filho, sua filha pode adquirir como bom para a sua vida, perca hoje aqui no sentido financeiro para ganhar amanhã com a sua família, porque é o seu maior matrimônio que você pode ter aqui e trata-se de uma futura geração, a sua família. Então, cuide de sua família, trate bem dela, eduque ela com carinho, amor e ao mesmo tempo disciplina, porque a disciplina faz parte de nossas vidas. Ora, se não fosse com disciplina, como chegaríamos hoje aqui, não é? Então, é algo que é inato à nossa vida, né? Então, requer um cuidado até mesmo dobrado em relação ao campo familiar. Existe uma disputa no diálogo no que diz respeito aos debates que se refere à questão de família, né? Padrão de família. Como é que a família é definida, mas a família é algo que está acima de muitos valores, né? É como diz alguns sociólogos, a família é a mãe célula núcleo da sociedade. Eu creio nisso, né? Ela é a base da construção da sociedade. É tanto que se a família não for bem, né, aquela pessoa que sai dali para o contexto social, seja no aspecto matrimonial, profissional, né, ele não vai ser um bom exemplo, né? Então, para mim, a forma como eu enxergo isso, a família é importante, né? E para importante da unidade, da comunidade social que integra, né? Eu estou aqui com a camisa de um evento aqui, que está ocorrendo aqui no espaço, né? E traz aqui o tema, ninguém sozinho. Então, a comunidade precisa viver de forma familiar. E quando eu falo família, não é só no sentido família, né, pai, mãe, filhos, mas também essa sendo o padrão que nos leva a uma família no contexto mais amplo, né, da comunidade como um todo. Como já disse alguém, se o mundo fosse uma verdadeira associação, o mundo seria melhor, né, porque traria essa característica familiar, né, na unidade. Então, é importante que, em meio a essa referência, né, na família, do pai e da mãe, pode haver sim uma relação de amizade, né? Ora, que quem poderia ser melhor para ser o nosso amigo e a nossa amiga, senão o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, ao mesmo tempo que eu, né, e você tenha esse papel da referência para a criança, para o nosso filho, seu filho, ao mesmo tempo nós podemos ser também amigos, né? E com certeza é um papel de amizade que não fica só por aqui, mas que é uma relação mais profunda, né, fraternal, de família, de um ente querido ali. Isso vai trazer muito mais resultado, bons frutos, né, para o desempenho da criança no papel familiar e social, com certeza. Eu queria citar aqui uma passagem que está lá na Bíblia, né, no livro de Jó, capítulo 39, versículo 27. Jó diz lá que a águia, ela coloca seus filhos no topo das montanhas, né, para afastá-los dos predadores.
Eu não quero trazer aqui como uma discussão política, mas existe uma ideia de que o Estado deve ter um certo poder, não é, na família, que o Estado é que tem a responsabilidade de educar o mesmo, mas eu entendo que não, né? Não. O Estado ele pode até entrar nas questões burocráticas, mas o papel de educar, o papel de instruir a criança deve ser dos pais, né? E os pais estão tirando essa responsabilidade, né? Estão deixando por conta e entendendo que a escola funciona como uma espécie de clínica, né? Que vai tratar o filho. Não, eu creio que o potencial está na família e não na escola, no Estado, ainda que essa tenha um papel importante sobre a vida da criança, né? O salmista diz, um salmista, né, se não me engano, Davi, diz que a criança é como uma flecha nas mãos do arqueiro, né? O arqueiro ele atira a flecha, né, apontando qual a direção. Então, da mesma forma, você pode educar seu filho naqueles princípios que você acredita, né, que você aposta suas moedas naqueles valores ali. Então, é importante o cuidado da família, o cuidado dos nossos filhos, né, em relação ao mundo. É como diz Erich Fromm, a questão da autoridade que deve ser resgatada no papel familiar, né, do pai e da mãe, ela não deve ser imposta, mas sim adquirida, né? Quando o pai diz, menino, faça isso. Ah, mas por quê? Porque eu quero e estou mandando e acabou, né? Não, não é isso. Isso não é, né, uma autoridade genuína. Isso é opressão, né? Isso não tem valor, não edifica. Mas é uma autoridade que ensina o filho a como ser na sua vivência no mundo, adquirida através do papel do pai e da mãe como um referencial, né? Porque a prática, o exemplo, o bom exemplo, fala muito mais do que palavras, né? Como já disse alguém, palavras convencem, mas atitudes arrastam multidões. O que seria um dos maiores problemas? A nossa contemporaneidade, né? O que é chamado de pós-modernismo, né? Nós vivemos num contexto onde a tecnologia avançou, né? A comunicação, mas os problemas continuam e têm aumentado, né? Eu diria que a modernidade, né, aquilo que existe na modernidade, são ladrões, né, dos bons valores, né? E se nós não vigiarmos os nossos filhos, não tomar de conta deles, né, estar policiando, por exemplo, o filho vai para a escola, volta para casa, né, além de procurar a respeito do dia de aula, das suas atividades, olhe na bolsa do seu filho, né, o que ele anda levando para a escola, o que ele tem ali. Isso é importante, a monitoração dos pais na vida dos filhos, né, para o bom desenvolvimento da família, né, com certeza. Alguém que pode estar assistindo, né, eu falando isso, pode dizer que eu estou usando de palavras opressoras, né, conservadoras, fundamentalistas, mas não é isso, não, de forma alguma. Quando eu falo do pai, né, da mãe resgatar a sua autoridade, como eu já expliquei, como deve ser, né, essa autoridade, com amor, carinho, nós devemos entender que a autoridade do pai na família, ela é importante, né, para que o filho tenha como referencial. A própria psicologia vai dizer que até os 2 anos de idade, né, o filho tem um contato ali com a sua mãe, e a partir do 2º ano ele vai ter agora o contato com o seu pai, né, que é uma definição masculina, né, uma definição, rompe ali o relacionamento da mãe com o pai, né? Não é que deixe de existir o relacionamento da mãe, mas os dois agora vão coadunar, né, o papel da mãe com o papel do pai, né? E eu me lembro que quando eu, por exemplo, na minha infância, né, meu pai, ele às vezes ele nem falava, né? Só bastava olhar assim para mim e eu já entendia a mensagem, né? E isso foi bom para mim, né? Talvez se eu tivesse sido mais disciplinado, eu talvez fosse mais gente hoje, né? Acredito que sim. O Agostinho de Hipona, né, que viveu no 4º século, que foi um monge, e Agostinho ele tem uma frase, né, uma colocação dele que ele diz o seguinte, que nós, né, deveríamos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem.
Ora, mas como é que podemos educar os nossos filhos, né, 20 anos antes, se eles não nasceram ainda? O que Santo Agostinho quer dizer com essa fala dele é que os pais, se eles não aprenderem a conviver com sua família, com seus pais, seus avós, né, no respeito, na consideração, ouvindo, né, os seus aconselhamentos, se não tivermos todo esse amparato, né, ético, moral, eu não falo moralismo, mas moral no sentido de moralidade, né, no bom sentido, com certeza essa pessoa, quando se casar, não vai ser uma boa referência como marido, esposa, não vai ser uma boa referência na sua área profissional, né, como um bom funcionário e em outras áreas da vida. Então é importante essa fala de Santo Agostinho, né? Um grande problema hoje em dia é que os pais, eles não criam seus filhos para o mundo, né, preparando-os para o mundo, mas eles criam seus filhos para si mesmo. Os pais hoje, claro que não estou aqui generalizando, mas na sua grande massa, né, majoritariamente eu acredito, os pais criam seus filhos como se fossem fantoches, né, bonequinhos, brinquedos para si mesmo. E muitas vezes isso acarreta também na questão da ausência de confrontamento, né? Porque os pais precisam confrontar seus filhos, ele precisa dizer não aos seus filhos também, não mimando os seus filhos, dando a eles tudo o que eles querem em suas mãos, não, porque isso vai destruir a criança, né? Isso vai fazer com que acarretem grandes problemas no futuro para essa criança. Então, a criança também precisa ouvir não, né? Isso no contexto familiar é importante. Os pais precisam retomar a sua autoridade familiar, paternal e materna, não no sentido opressor, mas no sentido de que ali está alguém que está pronto para dar carinho, né? Educação, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa como referencial para a vida daquela criança, né? Isso é importante também.